Meu povo, dá pra dizer que 2024 ainda não acabou pro torcedor do Atlético. E como assim, Thiago? 2024 ainda não acabou. Vou tentar explicar pra vocês. Nos últimos dias, nas últimas horas, pelo menos os perfis que eu sigo, começou a ter um debate muito ferrenho em relação ao fato do Atlético ter ou não ter um time para chegar na próxima Série A, né, chegar na Série A de 2026, se o Atlético ele conseguiu montar um elenco suficiente para encarar uma Série B e ficar pelo menos entre os 4, né, porque é aquilo, óbvio que eu quero ser campeão da Série B, mas no final das contas o desafio é ficar entre os 4 primeiros colocados, que são os times que são promovidos. E cara, uma série de comentários me chamou a atenção. No sentido de, cara, depois da temporada passada, eu só acredito vendo. Depois da temporada passada que prometia um time, porra, extremamente competitivo, com reforços de impacto, e 2024 foi o que foi, cara, não adianta eu chegar aqui e, porra, acreditar em algo, sendo que a realidade é completamente diferente. Aí brincam naquela situação do Atlético hipotético, né? Ah, putz, o Atlético hipotético, Atlético hipotético. E no final das contas, eu acho que nem é o caso do Atlético hipotético ou do Atlético real. Acho que o caminho não é esse. Mas existe uma ferida muito aberta ainda do torcedor do Atlético por tudo que a gente viveu na temporada passada. Existe uma ferida muito aberta pelas promessas não cumpridas. Existe uma ferida muito aberta de um rebaixamento que poderia ter sido evitado. Existe uma ferida muito aberta de expectativas que foram criadas. E o torcedor do Atlético, ele quer viver 2025 com expectativa lá embaixo. O torcedor do Atlético quer viver 2025 com, assim, com esse olhar muito mais cético do que um olhar de confiança. Mas se eu puder dar um conselho pro torcedor do Atlético, 2024 já acabou. E com 2024 ficou muita gente que machucou o torcedor do Atlético para trás. Lideranças que não foram capazes de chamar responsabilidade, jogadores que falharam em sequência e sabe-se lá por que não saíram do time, sabe? Kaique Rocha, Thiago Heleno, Pablo, Fernandinho e tantos outros ficaram, foram mais de 20 saídas. E acho que nesse momento, pensando na reconstrução do time, seria legal a gente poder abraçar esse time de 2025, sabe? Seria legal a gente entender que o elenco de 2025 do Atlético não é o elenco que rebaixou o Atlético, muito pelo contrário. O elenco de 2025 do Atlético é o elenco que vai tentar reconstruir o Atlético. É o elenco que vai tentar consertar a cagada que foi 2024. E assim, esse elenco ele vai precisar do torcedor. Porque se tem alguma dúvida que o torcedor do Atlético faz diferença, potencializa a equipe, é só a gente lembrar dos últimos jogos de 2024, que podem não ter sido suficientes. Mas se o Atlético conseguiu brigar minimamente naquele momento, foi muito pelo fato de ter o torcedor do lado, do torcedor ser desequilibrante, do torcedor fazer a Arena da Baixada um território hostil. Então, no final das contas, essa transição ela precisa acontecer. Essa transição de beleza, 2024 acabou. É um ano que vai gerar consequências a um longo prazo, mas o Atlético, que não é Petralha, o Atlético que não é Márcio Lara, o Atlético que não são os jogadores, ele precisa da gente. Ele precisa mesmo do torcedor. Ele precisa mesmo do apoio que eu tenho certeza que não vai faltar. Talvez no campeonato estadual, até pelos jogos de pouca eh, atratividade técnica, né? Eu não que na Série B seja muito diferente, mas no estadual o nível é menor ainda. O torcedor ele ainda esteja um pouco desconfiado, mas eu tenho certeza que começando a Série B, o torcedor vai estar ao lado do clube. E vai ser fundamental. E esse time de 2025, ele também tem essa missão de trazer o torcedor para perto, de reativar a fé do torcedor do Atlético, a crença do torcedor do Atlético, de reanimar um torcedor machucado, de reanimar um torcedor magoado. O Atlético de 2025, o elenco do Atlético de 2025,
Talvez ele esteja pagando uma conta que não seja dele, mas a única solução para essa conta ser paga é a partir dele. Então quando a gente fala e escala o Atlético de 2025, com o Mikael, com o Dudu, com o Beleze ou Tobias Figueiredo, com o Léo Pelé e com o Esquivel, né, Esquivel vai permanecer, vai ser titular da posição natural. Aí você tem ali no meio-campo, Filipinho, Raul, Bruno Zapelli, a possibilidade de entrada do João Cruz, que deveria ser titular. Aí mais na frente, Luiz Fernando e Isaac Allan Kardec. Cara, a missão desse time é dar uma resposta dentro de campo pra, assim, devolver o Atlético pra onde ele tem que estar, mas é devolver a torcida do Atlético pra onde tem que estar também. É devolver o Atlético pra primeira divisão, mas é devolver o direito do torcedor de criar esperança com essa equipe. É devolver o direito do torcedor de acreditar no Atlético. A impressão que tem hoje é que é uma mágoa muito forte ao ponto de até constatar que tecnicamente pode ser uma boa equipe. Mas o torcedor, ele não vai apostar, ele vai pagar pra ver. E beleza, tudo certo, faz parte do jogo. Eu acho que é uma equipe que, se for abraçada pelo torcedor, volto a dizer, tem muito talento. Tem muito talento. Acho que o Atlético me surpreendeu na montagem de elenco. Pra mim foi muito melhor que a expectativa. Um Atlético que consegue ter Zapelli, consegue ter João, consegue ter Esquivel, consegue ter Isaac, consegue ter Leozinho, consegue ter Luiz Fernando, consegue ter Allan Kardec. E entre dúvidas e certezas, acredito que a gente tenha um time pronto para ser o melhor time da Série B, pronto para ser o melhor time do Campeonato Paranaense e pronto até para ser um time que, bem lapidado, com bom trabalho do Barbieri, um time que gere heranças para 2026. As heranças técnicas que o Atlético pode ter para 2026, para mim, são muito claras. E eu tenho certeza que vem surpresas aí, mas é o trabalho de, pô, você consolidar ainda mais um Pele e um Esquivel, de você lapidar um Leozinho, de você lapidar um Isaac, de você fazer com que o Luiz se sinta como essa liderança técnica que ele é. Quem sabe até recuperar alguns jogadores mais experientes, Kardec, Patrick, Juliano, não sei. Mas eu acho que o time tem qualidade pra isso. E o torcedor, quando ele fica desconfiado, e quando o torcedor ele não quer passar pelo que ele passou na última temporada, foi que o time da temporada passada, ele também tinha potencial. O time da temporada passada também tinha capacidade. O time da temporada passada também tinha como crescer, como evoluir, como melhorar, como chegar numa briga mais sólida por coisas relevantes na temporada. Mas no final das contas, o time da temporada passada esbarrou em algo que eu espero que a gente não esbarre nessa temporada, que é a questão do técnico. Foram 5 técnicos, foram 5 rupturas, foram 5 mudanças de caminho. Isso não significa que o time não tinha pontos fracos, isso não significa que todos os jogadores do Atlético eram perfeitos. Mas quando você tem ali na imagem do técnico uma peça quase que descartável, você não tem ideia de jogo, você não tem projeto esportivo, você não tem sustentação. O 2024 do Atlético, ele foi se perdendo com a saída do Osório, aí foi se perdendo um pouquinho mais com a saída do Cuca, aí foi se perdendo mais com a saída do Varini, que ali eu acho que foi uma demolição, aí a passagem do Juca, aí a chegada do Lúcio, eu acho que foi a gota final. Mas não que o Barbieri pra mim seja um técnico perfeito. Tem vários pontos de questionamento que, se eu pudesse conversar com o Barbieri, cara, seria uma conversa até um pouco dura. Seria uma conversa um pouco dura, porque no final das contas eu torço muito pro sucesso dele, né? Eu acho que o sucesso dele é fundamental e eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tava sentindo até mais confiança no trabalho dele nas primeiras rodadas do que nesses últimos jogos. E olha que nos últimos jogos o Atlético venceu, e olha que nos últimos jogos o Atlético marcou mais gols. Mas eu quero que o trabalho dê certo. Acho que a simples manutenção, a simples crença do Atlético num treinador do início ao fim da temporada, a simples evitada de mais uma ruptura, eu acho que é um ponto único que a gente
falar assim pro Clube Atlético Paranaense. Enfim, o torcedor do Atlético brigou com a fé. Vai do Atlético devolver essa fé. Fazer com que o torcedor se sinta novamente confortável para acreditar no Atlético de novo. Até lá, muita coisa vai acontecer na temporada. E assim, não tem jeito. Pro torcedor comprar o barulho dessa equipe, desempenho e resultado. É a fórmula pro torcedor voltar a acreditar no Clube Atlético Paranaense. Acho que em alguns momentos a gente até teve desempenho, acho que a gente vem tendo resultado. Acho que a defesa é um problema, sabe? Porque a gente viu também essa ferida aberta na temporada passada. E foi muito traumático, assim, porque todo mundo sabia que a defesa ela ia deixar a desejar. E parecia que ninguém resolvia o problema. Acho que do meio pra frente, o torcedor até enxerga esse time com um olhar um pouco mais esperançoso. Mas não tem segredo, é desempenho e resultado. É desempenho e resultado. Eu acho que o Atlético tem 2 campeonatos paranaenses, né? Um campeonato que ele conseguiu ter mais desempenho, um campeonato que ele consegue ter mais resultados. Eu olhando para esse cenário como um todo, eu prefiro o Campeonato Paranaense que a gente consegue ter mais resultado do que desempenho. Mais desempenho que resultado. Acho que nesse momento o desempenho fala mais, assim. Me dá uma perspectiva melhor de futuro. E acho que nesse ponto de ter esperança, essa perspectiva de futuro é fundamental. Beleza, meu povo? Acreditem. Acreditar é mais gostoso. Sei lá, eu prefiro. Às vezes até me criticam, né? Mas eu, até no cenário mais trágico, eu prefiro abraçar o otimismo. O otimismo que às vezes mente pra mim, o otimismo que às vezes me engana. Mas eu prefiro abraçar o otimismo. Sei lá. Acho que é uma maneira de ver a vida. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.